E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos, nesse vídeo de agora, analisar a Emenda Constitucional 105, agora de 2019, é a nossa emenda constitucional mais recente, tá? Essa emenda, ela é muito importante para direito constitucional e especialmente para o direito financeiro. Então, eu vou começar explicando para você qual é o método que nós vamos usar nesse vídeo, tá? Nós não vamos simplesmente ver a redação nova na Constituição trazida por essa emenda constitucional. Nós vamos abordar também os assuntos correlatos, ou seja, quando a emenda falar em despesa de capital, nós vamos lembrar você o que é uma despesa de capital. Eu faço esse alerta porque esse vídeo vai ficar um pouco maior do que poderia ser, essa emenda ela é pequenininha, mas eu quero aproveitar esse assunto para a gente rever pontos muito importantes do direito constitucional financeiro, beleza? Então vamos lá. Os assuntos abordados aqui são basicamente o orçamento público e as transferências de recursos, porque são nesses dois aspectos que a emenda constitucional 105 toca. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que começar pela natureza jurídica do orçamento no Brasil, tá? A gente já tem um vídeo aqui no canal analisando a emenda constitucional 100, que fez algumas alterações dessa natureza jurídica, tá? Mas, em suma, para você pegar o fio da meada aqui, embora eu recomendo muito que você assista esse vídeo, tá? Da emenda constitucional 100, tá aqui no canal mesmo. Mas o que interessa é o seguinte: as disposições na lei orçamentária no Brasil quanto às despesas, elas são autorizativas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando lá na lei orçamentária tem 2 milhões de reais para construir uma escola, o Poder Executivo não está obrigado a construir essa escola, ele não está obrigado a gastar os 2 milhões de reais, ele está autorizado a gastar os 2 milhões de reais. Entende? Porque da natureza autorizativa da lei orçamentária? Ok. Contudo, isto hoje no Brasil é a regra, mas temos exceções. Quais são as exceções? Elas foram criadas pela Emenda Constitucional 86 e pela Emenda Constitucional 100. Vamos rever rapidinho isso aqui. Olha só, na Emenda Constitucional 86 ficou estabelecido o parágrafo 9º do artigo 166 falando o seguinte: as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida e, aqui o parágrafo 1º, é obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 9º. Ou seja, o orçamento no Brasil hoje, ele é autorizativo em regra, mas ele é impositivo quanto às emendas parlamentares, tá? Quanto às emendas parlamentares, nesse limite de 1,2% da receita corrente líquida é impositivo. Isso foi a emenda 86 que fez. A emenda 100 ampliou e falou, olha, nós temos agora não só as emendas individuais, nós temos também as emendas de bancada. Até que limite? Até o limite de 1% da receita corrente líquida. E essas emendas de bancada também são impositivas, tá? Então, olha só como é que ficou o cenário hoje. 1,2% da receita corrente líquida são emendas individuais e são impositivas. E 1% da receita corrente líquida são emendas de bancada e também são impositivas. Eu explico bem legalzinho e com bastante detalhe o que é essa emenda de bancada, como ela é feita lá no vídeo da emenda 100, tá? Não vou falar aqui agora para não ficar muito longo esse vídeo, beleza? Remeto você para aquela outra aula. Ok, essas foram as emendas 86 e 100. Agora, nós chegamos na emenda 105. O que a emenda 105 fez foi estabelecer uma nova forma de transferência para as emendas individuais, tá? Então, olha só, os parlamentares individualmente, eles podem fazer emendas ao orçamento, até o limite de 1,2%. Essas emendas individuais dos parlamentares, não entra aí as emendas de bancada, tá? Elas agora têm uma nova forma de serem transferidas. Vamos analisar agora, a partir de agora, a redação da Emenda Constitucional 105. Olha só, criou o artigo 166A, caput e parágrafos. Vamos ver todos aqui. Olha só. As emendas individuais impositivas, veja que são só as individuais e deixou claro que são as impositivas, ou seja, até aquele limite de 1,2% da receita corrente líquida.
apresentadas ao projeto de lei orçamentária poderão alocar recursos a estados, ao DF e a municípios por meio de, ou seja, o parlamentar federal, ele pode mandar recursos para sua base eleitoral, tá? Para o seu estado ou mesmo para um município, ok? De duas formas, através de transferência especial ou através de transferência com finalidade definida. Essas duas hipóteses não existiam com esses nomes na legislação, tá? Como funcionava até chegarmos nessa emenda 105? Sempre que nós tínhamos a emenda do parlamentar, essa emenda era para algum projeto específico, bem parecido com o que está agora aqui na finalidade definida. Ou seja, imagine um parlamentar do Amapá e ele quer mandar a verba para construir uma praça lá em Macapá, beleza? O que ele fazia? Ele colocava na lei orçamentária da União a autorização para que a União fechasse um convênio ou qualquer outro instrumento com o estado do Amapá ou com o município de Macapá para que fosse feita esta praça, ok? Ou seja, a gente firma um instrumento convenial para fazer determinada obra ou realizar determinado serviço, enfim, para realizar essa despesa colocada no orçamento pelo parlamentar. Com a emenda constitucional 105, através da transferência especial, o dinheiro pode ser passado direto para o cofre do ente federativo, sem nenhum objeto específico. Então veja, nesse mesmo caso, esse mesmo parlamentar lá do Amapá, ao invés de mandar o recurso para construir a praça, ele pode colocar na lei orçamentária, olha, R$1 milhão para o município de Macapá. Só. E o que o município de Macapá vai fazer com esse dinheiro? Seguindo algumas regras que nós vamos ver aqui, o município de Macapá vai fazer o que bem entender, tá? Vai fazer aquilo que, claro, bem entender, com autorização orçamentária, da lei orçamentária do município de Macapá, mas enfim, a União não vai mais gerenciar esse recurso transferido para o ente federativo. Essa é a nossa transferência especial, tá? Nós vamos entrar em detalhes aqui, mas eu já quis fazer essa introdução da transferência especial para você entender qual é a lógica dessa emenda constitucional. A lógica dessa emenda constitucional é desburocratizar a transferência de recursos, passando um dinheiro da União direto para o ente federativo. E isso tem consequências importantes. Vamos lá. Continuando agora, olha só o que diz o parágrafo 1º. Os recursos transferidos na forma do caput deste artigo, ou seja, tanto a transferência especial quanto a para finalidade específica, não integrarão a receita do Estado, do DF e dos municípios para fins de repartição e para o cálculo dos limites de despesa com pessoal e, nos termos do parágrafo 16 do artigo 166, e de endividamento do ente federado. Calma lá, isso aqui merece uma explicação para ficar bem claro. Veja bem. Todo ente federativo tem um limite de recursos que ele pode gastar com o pessoal. Qual é esse limite? Para estados e municípios é 60% da receita corrente líquida. Ok. Agora você imagina o seguinte, o parlamentar do estado do Amapá, para manter o nosso exemplo, ele transferiu 5 milhões de reais para o município de Macapá. Ok. Esses 5 milhões entram na receita corrente líquida do município de Macapá? Veja, para algumas formas de contabilidade entra, mas para fins de calcularmos o limite de despesa com pessoal e o limite de endividamento, não entra, tá? Então, esse recurso aqui, ele não vai aumentar o limite de despesas com pessoal e o limite de endividamento dos entes federativos. É bom que isso fique bem claro e, se você raciocinar bem, você entende a lógica. Olha só, o parlamentar, ele está passando 5 milhões para o município de Macapá agora. Imagina que isso aconteceu agora já para o ano de 2020, tá? Isso garante que o município de Macapá vai ter esse recurso de novo, esses 5 milhões, em 2021? Não, não garante. Aliás, foi colocado só para ir no ano de 2020, para 2021 não tem nada. Então, se o município de Macapá usasse esse recurso para elastecer o seu limite de despesa com o pessoal, quando chegasse no ano 2021, esse limite ia diminuir de novo e ia fazer o município de Macapá estourar o limite previsto na LRF, ok? Por isso que, essa é a razão lógica, né?
pela qual esse recurso não entra no limite de despesa com pessoal e nem no limite de endividamento do ente federativo. Ao mesmo tempo, o parágrafo 1º ainda vai falar que é proibido usar esses recursos de emendas parlamentares para duas finalidades específicas. Quais são? Despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos. Então, você presta atenção, também é proibido pagar os proventos de aposentadoria, ou seja, os inativos, tá? E pensionistas, claro. E também não pode pagar serviço da dívida, ou seja, não pode usar estes recursos aqui para pagar a dívida pública, especialmente os juros da dívida pública. Por quê? Porque esses recursos têm que sair do cofre principal da conta única do ente federativo por uma questão de equilíbrio orçamentário, beleza? Então essas são as matérias em que não se pode utilizar esses recursos das emendas individuais. Seguindo, você precisa entender agora o que são as transferências de recursos, porque como nós vimos aqui, ó, o que essa emenda fez foi criar dois tipos de transferência, a especial e a com finalidade definida. Vamos analisar como a doutrina classifica essas transferências e onde nós podemos encaixar essas duas transferências dentro da classificação doutrinária, tá? Que essa classificação, embora seja doutrinária, ela tem muita relevância prática, ela é citada em algumas leis, então é muito importante conhecer, beleza? Olha só, as transferências entre os entes federativos, como o próprio nome diz, é o ato pelo qual um ente federativo passa recurso financeiro para outro ente federativo. Tranquilo até aí. E ela pode ser de três espécies. A transferência obrigatória é aquela determinada pela Constituição, tá? O melhor exemplo de transferência obrigatória são as transferências da repartição de receitas tributárias. Sabe esse assunto que ele é de direito financeiro, mas que você costuma estudar nos livros de direito tributário? 25% do ICMS vai para os municípios, 25% do IPVA vai para os municípios, sabe? Essas transferências em que a União passa recursos dos tributos para estados e municípios e que os estados passam recursos dos tributos para os municípios. Toda essa repartição é feita na Constituição e é transferência obrigatória. Por que que é obrigatória? Porque o estado do Mato Grosso, ele não escolhe passar 25% do ICMS para Rondonópolis. Ele é obrigado a fazê-lo, por isso é obrigatório, ok? A transferência automática, ela também é obrigatória, ela é compulsória, mas ela não está determinada na Constituição, ela está determinada na legislação, tá? Pela transferência automática, um ente federativo, ele está obrigado, por força de lei, a passar recursos para outro ente federativo e, essa característica é importante, não precisa de instrumento convenial, não precisa de convênio, termo de parceria, não precisa de nada parecido com isso. Se temos transferência automática, tem que repassar o recurso. Um bom exemplo aqui são as verbas do SUS, tá? A União, ela passa dinheiro para bancar parte do SUS dos estados e dos municípios. E o estado não precisa fazer um convênio com a União para receber esse recurso, não. Ele é passado diretamente por força de lei. Isso é diferente da transferência voluntária, tá? Na transferência voluntária, o ente federativo, ele precisa sim fazer um convênio para receber essas transferências de recurso. É aqui na transferência voluntária que nós sempre tivemos as emendas parlamentares. Por quê? Voltando lá no exemplo do começo da aula, quando a emenda parlamentar falava, olha, é 2 milhões de reais para construir esta praça lá em Macapá. Veja, o município de Macapá teria que fazer um convênio, um termo de ajuste, enfim, algum instrumento convenial que muda de nome dependendo do ente federativo, teria que fazer esse instrumento com a União para receber esses recursos e construir a praça. E mais, não só tinha que fazer esse convênio, como ia ter que prestar contas e ia ter que seguir a normativa da União para transferência de recursos. Por exemplo, não poderia estar inscrito no CALC-CIAF. Isso é a transferência voluntária. Ótimo. E como é que nós colocamos agora essas duas formas de transferência aqui da emenda constitucional? A transferência especial e a transferência com finalidade específica, com finalidade definida, melhor dizendo. Olha só,
Agora, a transferência especial, que é do inciso 1, é uma modalidade de transferência automática. Por que a transferência automática? Porque não precisa de convênio, porque o recurso é passado diretamente através da lei, tá? Só que é uma transferência automática com algumas especificidades, que nós veremos já já agora analisando o parágrafo 2º do artigo 166A. Já a transferência com finalidade definida é uma transferência voluntária. Por quê? Porque precisa de convênio, porque tem que seguir o regramento da União, porque se tiver inscrito no CALC pode não receber o recurso, enfim, é uma transferência voluntária, beleza? Então vamos lá, olha só, agora que você já viu como funciona a classificação das transferências, vamos ver o que diz o parágrafo 2º do artigo 166A. Na transferência especial a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo, os recursos, aí, inciso 1, serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado. Essa característica aqui, ela é importante porque ela altera quem fiscaliza o recurso, tá? Olha só, desculpa, quando a gente fala que os recursos são repassados diretamente ao ente federado, quer dizer que esse recurso sai da União e é incorporado ao patrimônio do ente federativo, do estado ou município. Então, qual é o Tribunal de Contas que vai fiscalizar a utilização desse recurso? É o Tribunal de Contas da União? Não. É o Tribunal de Contas do Estado, ou do município, se for São Paulo ou Rio, ou dos municípios, nos estados que têm Tribunal de Contas dos municípios. De toda forma, é o Tribunal de Contas regional, tá? E não é o Tribunal de Contas da União que vai fiscalizar esse recurso da transferência especial. Se eu tivesse que dar um palpite sobre qual é a primeira questão de concurso que vai cobrar isso, eu falaria que a primeira questão de concurso desse assunto vai cobrar justamente dessa competência dos Tribunal de Contas. Por quê? Porque esse é o aspecto mais criticado desta emenda constitucional. Porque boa parte dos analistas do direito financeiro brasileiro falaram que esse dispositivo, ele pode fragilizar a fiscalização dos recursos, tá? Uma vez que você tira os olhos do Tribunal de Contas da União de cima desses recursos. Seguindo, inciso 2, pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira, aqui justamente em conjunto com o inciso 1, justamente deixando muito claro que essa transferência passa para o patrimônio do ente federativo, o recurso transferido. E inciso 3, serão aplicadas em programas finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado, tá? Olha que interessante, esse inciso 3 deixa muito claro que esse recurso, ele não estará para atingir as finalidades da União, tá? Ele vai estar lá para atingir as finalidades do município ou do estado que recebeu o recurso, ok? Por isso que são nas áreas de competência do ente federado beneficiado e não do ente federado União, que é quem transferiu o recurso, ok? Parágrafo 3º agora. O ente federado beneficiado da transferência especial a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo poderá, eu destaquei o poderá porque não é um deverá, tá? É só uma autorização, não é uma imposição, poderá firmar contratos de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos. Olha só, atualmente que eu digo, não é atualmente, né? No passado já, antes dessa emenda constitucional 105, todos esses recursos que iam de emendas parlamentares para os estados e municípios, eles eram fiscalizados pela União e algum órgão, algum ministério da União ficava responsável por fazer esse acompanhamento técnico da utilização dos recursos, tá? O que acontece? Com essa emenda constitucional agora, esses recursos, eles não terão mais esse acompanhamento por parte do ministério responsável na União. Por isso que se criou esse parágrafo 3º para autorizar que se faça esse contrato de cooperação técnica para a União continuar fazendo esse acompanhamento. Mas veja que é só uma autorização. Se a prefeitura que recebeu o recurso não quiser essa cooperação técnica, não haverá. Por quê? Porque o parágrafo 3º ele só autoriza, ele não obriga. Ok?
Seguindo, parágrafo 4º. Na transferência com finalidade definida, a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, os recursos serão, então olha, aqui é com finalidade definida, tá? Não estamos mais falando da transferência especial. Vinculados à programação estabelecido na emenda parlamentar, então veja que aqui é o mesmo regime que já existia, ou seja, o parlamentar ele não está transferindo 5 milhões de reais para o município, ele está transferindo 5 milhões de reais, está alocando no recurso, na Lei Orçamentária da União, recurso para transferir 5 milhões de reais para fazer determinada atividade específica no município. Construir praça, fazer um programa de assistência social, construir um hospital, enfim, tem uma finalidade específica, tá? E, inciso 2, aplicados nas áreas de competência constitucional da União, tá? Então veja que nessa transferência aqui com finalidade definida são nos objetivos da União. O que isso quer dizer? Quer dizer que será prestado naqueles serviços públicos que a União normalmente presta, que a União normalmente dispõe aos cidadãos e não no que os estados e municípios fazem. Essa é uma característica importante que diferencia a transferência de finalidade definida com da transferência especial. Beleza? E agora, o nosso último parágrafo aqui vai falar o seguinte: pelo menos 70% das transferências especiais de que trata o inciso 1 do caput deste artigo deverão ser aplicadas em despesas de capital, observada a restrição a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º desse artigo. O inciso 2 do parágrafo 1º é aquela vedação a se utilizar esses recursos no serviço da dívida pública, tá? Então, olha só, o que esse parágrafo 5º aqui quer dizer? Quer dizer que pelo menos 70% dos recursos das emendas parlamentares individuais devem ir para despesas de capital. O que é mesmo uma despesa de capital? Aí a gente tem que puxar lá da Lei 4.320, tá? A Lei 4.320, ela cria uma classificação de despesas em que ela cria dois grandes grupos, as despesas correntes e as despesas de capital. As despesas correntes são aquelas necessárias para o ente federativo ele rodar a máquina pública. Por exemplo, pagar salário do servidor, comprar material de expediente, são exemplos típicos de despesas correntes. As despesas de capital, por sua vez, elas geram um lançamento no ativo do ente federativo, ou seja, o ente federativo ele vai gastar um recurso, mas ele vai ficar com algo de volta para si. Por exemplo, gasta o recurso construindo um hospital. Uma vez que esse hospital está construído, o ente federativo agora passa a ser dono daquele prédio. Então veja, ele gastou o recurso, mas agora ele ganhou um ativo. Essa é uma despesa de capital, tá? As despesas de capital, elas são divididas em 3 subgêneros, que são justamente os investimentos, que o investimento é aquela despesa de capital que gera uma nova utilidade pública, tá? Então você imagina o seguinte, o município quer fazer uma creche, ele vai lá e constrói a creche. Construir a creche é despesa de capital? É sim. Gerou uma nova utilidade pública? Gerou, porque agora a gente tem uma creche para receber as crianças do município. Enfim, se é assim, é um investimento. Já a inversão financeira também é uma despesa de capital, mas na inversão financeira você não cria uma nova utilidade. Imagina o seguinte, a Procuradoria do Estado do Mato Grosso não tem sede própria, tá? Ela fica num prédio alugado. Imagina que chega a determinado momento, o procurador-geral conversa com o governador e fala, ó, quer saber, aquele prédio está muito bom que a gente está alugando, vamos comprar aquele prédio? E aí vai lá, conversa com o dono do prédio, fazem um contrato de compra e venda e compram o prédio que a procuradoria já está instalada. É um investimento do ponto de vista do direito financeiro? Não, tá? É uma inversão financeira. Por quê? Porque o poder público já estava utilizando aquele imóvel. Então veja, o poder público ele não tinha um imóvel, mas utilizava. Agora ele tem um imóvel e está utilizando. Isso não é um investimento, é uma inversão financeira. Além disso, nós temos as transferências de capital,
que são justamente auxílio para obras públicas e amortização da dívida pública. Por que que eu fiz questão de trazer essa subclassificação das despesas de capital para você? Porque eu tenho certeza que o examinador vai querer falar que 70% tem que ser gasto com investimentos, porque o examinador ele adora trocar despesa de capital por investimento, porque a gente confunde esses termos mesmo quando está estudando no nível um pouco superficial o direito financeiro, tá? Você precisa entender e memorizar que o investimento é uma das espécies de despesa de capital. A inversão financeira também é despesa de capital e a transferência de capital também é uma despesa de capital. E elas podem ser incluídas dentro desses 70%. Não é só o investimento. As inversões financeiras e as transferências de capital também contam. Beleza? É isso. Essa foi a nossa análise aqui da Emenda Constitucional 105. Foi uma análise bem completa, abordando outros aspectos para você ter um conhecimento bem robusto sobre esse assunto, que com certeza será cobrado já agora nas provas de 2020. É isso aí e vamos juntos.